Santo Deus eterno Pai, nós oramos a Ti nesse momento. Pedimos a Ti, ó Deus, que o Senhor venha derramar sobre a vida do Pedro a Tua graça, a Tua paz, ó Deus, e que o Senhor possa fazer da vida dele a boca do Senhor nesse lugar. Nós te pedimos, ó Pai, usa conforme o Teu querer, segundo lhe apraz. Derrama a graça, a paz e traz ao coração dele aquilo que é da parte do Senhor para as nossas vidas nessa noite. Abençoa o Teu povo através dessa palavra, porque nós, como igreja do Senhor, abençoamos a vida do Pedro como ministro nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja. Irmãos, muito feliz de nós estarmos nesta noite, né, de ministrarmos aqui na nossa casa. E é muito bom porque o Senhor se faz presente no nosso meio. Amém? Irmãos, abra sua Bíblia em Isaías 6. Isaías 6. Vamos ver o que o Senhor tem para falar na nossa vida. A gente vem aqui para ouvir Deus, não para ouvir o homem. Isaías 6, amém, irmãos? Muito conhecido, né? Nesse capítulo. Diz assim: no ano que morreu o rei Uzias, em algumas Bíblias pode estar Osias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram um rei, o Senhor dos exércitos. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou na minha boca e disse: eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o seu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia a mim. Amém? Pode se sentar, irmão, fique à vontade. Você está na casa do Pai. Irmãos, a Bíblia é repleta de histórias, mas são histórias que remetem à grandeza de Deus, fala dos planos de Deus e fala da vontade de Deus. Se você quer saber o que Deus pensa, se você quer saber o que Deus vai fazer, ou a vontade de Deus, irmão, leia a palavra dele que você vai entender qual é a vontade, quais são os planos e o que Deus tem para você, para mim, para a sua igreja. Aqui tem resposta para a vida individual, para a vida coletiva, para casamento, para toda situação que você está passando na sua história. A palavra de Deus tem assunto e fala sobre isso. Paulo vai dizer que tudo foi escrito para o meu e para o seu ensinamento, para que nós não repetimos o mesmo erro que esses homens fizeram. Então por isso que a Bíblia está aí nas nossas mãos, é um livro vivo, porque o autor dela está vivo, que é Jesus Cristo. Ela fala de Jesus, termina em Jesus, começa nele e vai terminar nele, porque é a palavra dele. Mas a gente se depara com essa história de Isaías, um homem de Deus, um homem temente ao Senhor, um homem a qual Deus chama para ser um dos grandes profetas, né, daquela época. E esse homem escreve esse livro, 66 capítulos. A gente até fala que é uma Bíblia dentro da Bíblia, porque fala de quase todos os assuntos, fala até de assuntos eclesiásticos, apocalípticos. Então é um homem que tem uma revelação completa da obra de Deus. Mas quando a gente chega nesse capítulo, irmão,
capítulo 6, é um marco na vida desse homem. Acontece algo extraordinário que vai mudar o rumo da história, o rumo do ministério, talvez até o rumo da vida de Isaías. Se você for ler no livro de Isaías, você já vai perceber que ele já tem um ministério, ele já tem algo ali fazendo no reino de Deus, profetizando, falando alguma coisa. Mas quando chega aqui, irmão, ele já inicia o capítulo assim: quando morreu o rei Uzias. Quando morre o rei Uzias, ele tem essa visão que nós acabamos de ler. Quando morre o rei Uzias, ele está entrando no templo e ele se depara com essa visão. Mas é quando morre o rei Uzias. Quem é esse rei, irmão? O que ele significa para Isaías? O que é ele? O que ele fez? A Bíblia fala, irmão, no começo lá de Isaías, você vai ver que Isaías é filho de Amós, e Amós é irmão de Acasias, e Acasias é pai de Uzias. Isaías é primo do rei, primo primeiro, mora na casa, habita junto com o primo. E se você quer saber um pouquinho de Uzias, está lá em 2 Crônicas 26, 19, que conta a história dele, que foi um rei extraordinário para Israel, irmão. Extraordinário. A Bíblia fala, irmão, que a fama desse rei foi tão grande, que se chegava nas portas do Egito, a fama desse rei. Ele pegou Israel quebrado, falido, porque o pai dele tinha sido um péssimo rei. Ele restaura os altares, restaura a adoração, restaura o exército. A Bíblia fala que ele cava poços para ter água em Israel. Foi um rei extraordinário, irmão. Ele derrotou os filisteus, amalequitas, os árabes. A fama dele se estendia até o Egito, até o poderoso Egito não ousava se entrar em Israel por causa da fama desse grande rei. Trouxe estabilidade para Israel. Era confortável viver lá. Agora você imagina se era confortável para o povo que tinha uma segurança de um grande líder. Agora você imagina para quem era primo. Imagina para quem estava do lado do rei. E a Bíblia fala, irmão, que esse rei era tão de Deus, que enquanto ele consultou a Deus e fez as coisas para Deus, Deus prosperou ele. Foi um exímio rei. Começou a liderar Israel, sabe com quantos anos? 16. 16 anos ele assume o trono de Israel. E governa 52 anos em Israel. Mas como tudo na vida, nada é para sempre. Tudo tem validade. Agora, se o povo já tinha um conforto, imagina você viver num país onde os outros tinham medo de você. Aonde o poderoso Egito não ousava nem sequer entrar em Israel. Agora você imagina para quem estava do lado, irmão. Isaías, primo, entrava no templo, saía do templo, habitava ali entre os reis. Isaías, quando começa a ministrar, também era novo, porque o chamado de Isaías vai atravessar 3 reis. Então tudo indica que ele começou a profetizar novo em Israel. 2 jovens, irmãos, primos, unidos. Imagina o conforto que Isaías não tinha. Mas a Bíblia fala lá em 2 Crônicas 26, que está a história desse rei, irmão, de tão grande que ele foi, irmão. Ele deixou a grandeza dele subir no coração. Ele deixou o ego inflamar. Eu sou grande, sou poderoso, olha o que eu fiz, olha o que eu conquistei. Esquecendo de que quem conquista tudo, quem faz é Deus. Aí a Bíblia fala que ele entra no templo e ele quer sacrificar o Senhor.
que não era a função dele, era a função do sacerdote, mas ele quer entrar no templo, ele quer sacrificar a Deus. Aí a Bíblia fala, irmão, que ele é atacado de lepra, que na mesma hora que ele sai do templo, ele é atacado de lepra, e passa os seus últimos dias afastado de Israel, afastado do trono, porque estava com lepra. Aí o seu filho assume o trono, terrível, não quer servir a Deus. Aí você imagina o desespero de Isaías, vindo de uma vida confortável, aonde o rei Uzias talvez o dava, porque era primo, um reino seguro, um reino a qual você podia transitar, aonde vamos supor, vamos trazer para o tempo de hoje, a moeda valorizada, emprego, todo mundo tinha comida na mesa, plantações em dia, imagina o conforto que não era. Aí ele fala, quando morre o rei Uzias, ele tem a visão. E a visão que ele tem, irmão, é de Deus no trono. A visão que ele tem é do trono de Deus. E ele fala que a capa de Deus enchia todo lugar, que o lugar foi tomado pela fumaça do Senhor, a santidade, a glória, foi tomado tudo aquilo ali. E quando ele está tendo a visão, ele confessa o seu pecado, ele confessa o seu erro, quando ele vê a glória de Deus. Agora foi algo que marcou a vida dele. Quando morre o rei o quê? Uzias. Quando morre o conforto, quando ele sai da zona de conforto, quando morre aquele que talvez era o sustento dele, quando morre aquele que era, aquele que ele se apoiava. É igual Abraão. Abraão, ele consegue ouvir Deus quando o pai dele morre. Assim que o pai de Abraão morre, Abraão ouve a voz de Deus. Abraão, sai da tua terra. Você vê a história de Abraão, irmão, ele seguindo o pai. O pai muda lá de Ur dos Caldeus para ir para outro lugar, ele vai junto, acompanhando o pai, não tendo o quê? Vida própria, seguindo o pai, debaixo da asa do pai, porque tinha um conforto, a segurança. Mas assim que a segurança morre, e agora o que eu vou fazer? E agora para onde eu vou? Aquele que tomava decisões para mim morreu, a quem eu seguia morreu. Irmão, quantos de nós estamos vivendo muitas das vezes na zona de conforto, que é o que se diz hoje? Nos apoiamos em algo, nos apoiamos em alguém, nos apoiamos no serviço. Hoje tinha prova da prefeitura, né, para cargos públicos. E o que nós falamos? Vamos fazer, muita gente fazendo por quê? Porque é segurança, é uma segurança financeira, buscando o quê? Uma segurança. E muitos de nós, muitas das vezes, nos apoiamos em pessoas. Muitos de nós nos apoiamos no dinheiro que nós recebemos. Apoiamos no pai, na mãe, no serviço. Apoiamos até muitas das vezes nos nossos talentos. Eu me garanto. Eu me garanto porque eu sou o quê? Autossuficiente. Eu não preciso de ninguém. Eu não preciso de fulano de tal. Não, eu me garanto. Porque eu tenho o quê? Muito talento. Eu tenho muito talento. A gente se apoia no dinheiro. Não, para quê? Eu tenho muito dinheiro. Tenho um emprego bom. O meu marido me ajuda, o meu marido me sustenta. Não vou sair da casa dos meus pais, porque, para quê? Meu pai e minha mãe estão comigo. Quem tem sido o seu Uzias, irmãos? Qual é o seu Uzias? É o pastor? É a igreja? Nós temos que nos apoiar em um só, chamado-se Jesus. Sabe por quê, irmão? Porque ele não falha. Sabe por quê, irmão? Porque ele não retrocede.
Sabe por quê, irmão? Porque você não vai achar medo em Deus. Sabe por quê, irmão? Você não vai achar fracasso em Deus. Você não vai achar Deus voltando para trás. Você não vai achar Deus voltando à tua palavra. A palavra que Ele ministrou há mais de 2000 anos atrás, irmão, está valendo hoje. Aquilo que é a promessa na palavra dEle, aquilo que nós temos como promessa aqui, irmão, ainda vale nos dias de hoje. Quando nós lemos a palavra de Deus, irmão, é Deus falando conosco. Mas muitas das vezes é preciso, para nós ouvirmos Deus, irmão, o nosso Uzias sair fora. É preciso o nosso Uzias da nossa vida, às vezes, sair um pouco fora do normal. É preciso, muitas das vezes, da nossa vida, tomar uns rumos, irmão, que a gente não queria. É preciso, muitas das vezes, nós andarmos pelo vale da sombra da morte. É preciso, muitas das vezes, a gente passar uns perrengues, igual a gente fala, ter uns pepinos para resolver, para nós identificarmos Deus na nossa vida, para nós identificarmos Deus na nossa história. Se ficarmos muito, irmão, quietinho, não mexe comigo, estou bem, eu estou em paz aqui, me deixa quieto no meu canto, acabamos o quê? Nos acomodando. A oração diminui, o jejum diminui, a leitura da palavra diminui, o estudo da Bíblia diminui, a vinda no culto diminui, até conversar com o pastor, com quem seja, vai diminuindo. E se Satanás identificar, irmão, que se ele não mexer com você, ele te afasta de Deus, ele não mexe com você não. Para quê? Se eu não mexer com ele, automaticamente ele mesmo se afasta. Ele não busca Deus em oração, ele não busca Deus nas madrugadas, ele não lê a Bíblia, ele não jejua, ele não vai nos cultos. Por quê? Porque está tudo equilibrado, está tudo bem. É um perigo. Todos os grandes homens da Bíblia caem, irmão, em momentos que não era para cair. É um exemplo, Davi. Davi, o reino está estabelecido, está tudo tranquilo, está prosperando, está bonito na fita. A Bíblia fala, irmão, que era época de guerra. Era a época deles estarem guerreando. Como está tudo tranquilo, para que eu vou? Aí a Bíblia fala que Davi acorda mais tarde, quando ele chega na varanda, tranquilo, calmo, vê uma mulher tomando banho, deseja ela, traz para dentro da sua casa, comete o ato, peca. Quando está tudo o quê? Bem. Um dia perguntaram para uma jogadora de tênis, a maior jogadora de tênis, perguntaram para ela: é fácil chegar no topo? Ela falou assim: chegar no topo é fácil, o difícil é se manter lá. Chegar no topo, você treina, você chega. Agora o difícil é se manter no topo. Nós precisamos analisar nossa vida, irmão, porque às vezes está tudo bem, está correndo tudo tranquilo, está tudo entrando. E às vezes isso está nos afastando da presença de Deus. Uzias às vezes precisa morrer na nossa vida. Aí quando Uzias morre, ele tem a visão. Ele confessa o que? O seu pecado. E qual era o pecado dele? Sou um homem de lábios o quê? Impuros. Talvez hoje, um piadista, um cara que fala bobagem, fala palavrão, e ele ainda fala mais, e eu ainda habito, ainda fala das amizades ainda, e eu habito no meio de um povo de lábios impuros. Ele não estende só para ele estende para, meu Deus, eu sou um homem de lábios impuros e ainda habito num lugar. Eu sou cooperador dessa obra de homens de lábios impuros. Além de eu falar, eu ainda habito.
Além de eu ainda cometer esse pecado, eu ainda ajudo outros a cometer. Aí a Bíblia fala que um anjo vem, pega uma brasa de fogo, toca nos lábios dele, purificando os lábios dele, purificando o pecado dele. Aí Deus fala que foi tirado as suas iniquidades, expiado os seus pecados. Aí ele consegue ouvir Deus, irmão. Aí ele consegue ouvir a voz do Senhor. Ele está tendo a visão. Aí ele escuta o próprio Deus. Depois disso ouviu o Senhor: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Aí ele consegue escutar Deus. Cuidado, irmão, com aonde você tem posto a sua fé e a sua esperança. Aonde você tem depositado a sua vida. Aonde você tem colocado a sua esperança. Para quem você tem olhado, para quem você tem dedicado a sua vida. Quem é o seu porto seguro, igual a gente fala. Meu porto seguro é meu esposo. Ele é meu porto seguro. Meu porto seguro é minha igreja. Meu porto seguro é o meu emprego, é o meu salário. Eles são meu porto seguro, é quem eu apoio. Sem essa pessoa, meu Deus, minha vida acaba. Cuidado para Deus não tocar no seu porto seguro, irmão. Cuidado para Deus não fazer igual fez aqui com Isaías. Sabe por quê, irmão? Porque Deus quer profundidade. Deus quer, sabe o quê? Relacionamento e profundidade. E Deus não quer um relacionamento raso. Nós enchemos até o joelho de conhecimento, de relacionamento com Deus. É igual um rio, você vai entrando e vai afundando. Se eu não me engano, isso acontece com o profeta Ezequiel. Deus mostra para ele um rio, ele vai entrando, e Deus fala com ele: vai mais, e ele vai, num certo ponto que as águas começam a levar ele. Que ele já não consegue, ele mesmo fala: eu não consigo nem encostar o dedão no fundo do rio. Profundidade. Quanto mais profundo eu for em Deus, quanto mais relacionamento eu tiver com Deus, mais eu conheço de Deus, mais eu me conheço, e mais eu consigo enxergar o que Deus quer da minha vida. Talvez a maior batalha nossa é o que o Senhor quer de mim, o que o Senhor deseja de mim. Irmão, você vai entender o desejo de Deus na tua vida, você vai entender o desejo do Senhor na tua história, quando você fazer igual Isaías fez. Teve uma visão, confessou os seus pecados. Confessai os seus pecados uns aos outros, confessai os seus pecados a Deus. O que liberta o homem chama-se confessar, o que liberta o homem chama mudança. Deus nos chama para uma mudança, irmão. Deus está te chamando para uma mudança de vida, de hábito, de pensamento. Irmão, tem momento da nossa vida que a gente cansa da nossa própria vida, do jeito que ela está indo, os rumos que está tomando. Acertamos uma decisão, erramos outras. E isso vai dando aquele equilíbrio, né? Uma hora você colhe bem, outra hora você colhe mal, aí você vai dando aquela equilibrada. Mas o que Deus quer de nós, irmão, é que nós estejamos nele. Deus não é apenas uma religião. Deus não resume apenas a um domingo. Deus se resume à vida. Ele mesmo fala: eu vim para que tenham vida, e vida com o quê? Abundância. Jesus é alegria.
Jesus é o remédio. Irmão, Jesus é o conserto. Jesus é o conserto daquele emprego ruim seu, daquele emprego chato seu. Ele é o conserto. Jesus é o conserto desse casamento falido. Jesus é o conserto, irmão, seu, na sua vida. O conserto da sua vida chama-se Cristo. O conserto da sua história chama-se Jesus. Quando nós nos apegarmos a isso, nos agarrarmos a isso com unhas e dentes, quando nós começarmos a lutar com Deus, igual Jacó fez, irmão, que ele não quis largar o anjo, até o anjo abençoar ele brigou com o anjo, não abriu mão, não vai antes de você me abençoar. Ele teve uma batalha com ele, e a nossa batalha hoje é aonde? Na oração, é de joelho dobrado, clamando a Deus, clamando ao Senhor. Vem, Senhor, em meu favor. E Ele fala, clama a mim. Quando o meu povo se arrepender dos seus maus caminhos, clama a mim o que? Responder-te-ei. É o clamor, é reconhecer o seu lugar em Deus, reconhecer, irmão, que você é frágil. A Bíblia fala que a vida é um fio de prata, e é mesmo. É um fio, é um sopro. A vida é um sopro. A vida passa rápido. Os dias estão passando muito rápido. A vida está passando rápida. E o que nós estamos fazendo? Aonde Deus está no seu dia? Aonde se encontra Deus na sua vida, na sua mente, nas suas decisões? Aonde se encontra Deus na criação dos seus filhos? Aonde se encontra Deus no seu relacionamento com a sua esposa? Irmão, trata essa mulher bem, irmão. Trata essa mulher igual a rainha. Sabe por quê, irmão? Porque no final é ela que vai estar com você. Não vai ser seus filhos, não. Vai crescer, vai casar, vai embora. É mentira ou é verdade? Vocês não fizeram isso? Eu cresci, casei e fui embora. Bença pai, bença mãe. Amo meu pai, amo minha mãe. Respeito meu pai, respeito minha mãe. Mas a pessoa mais importante da minha vida chama-se Laís. A pessoa mais importante. Trata bem, irmãos. Cuida, zela. É igual Jesus disse, dê a vida. Mulher, respeite seu marido. Respeite, ame, cuide também. Não deixe o ego entrar na frente. Isso não é uma competição, irmão. Ela não é a sua adversária. Se ela ganha, glória a Deus, aleluia. Se ela perde, você também perde. A Bíblia fala que vira uma só o quê? Carne, pronto, acabou, é uma só carne. É como se fosse uma só pessoa. Pode ter diferente pensamento, gostar de outras coisas, mas é uma só carne. Mas Jesus tem que ser o centro. A minha atitude sem Cristo, irmão, é vazia. Eu posso fazer o bem, posso doar quanta cesta básica eu quiser, ninguém vai me impedir, o dinheiro é meu. Você pode usar seu carro, irmão, para fazer o que você quiser, é seu. Mas sem propósito em Deus é vazio. Tem que honrar um. Pode haver vários trabalhos, pode haver vários ministérios, mas um só é honrado, um só é o grande. Pode haver vários falatórios. Pode Jesus hoje, nesta noite, fazer grandes milagres.
através da minha vida, mas é Ele honrado, é Ele que cresce. É isso que João Batista disse: é o importante que eu o quê? Diminua e Ele o quê? E Ele cresça. Mas para Deus aparecer na minha vida e na tua, irmão, muitas das vezes é preciso esse Uzias morrer. Para Deus aparecer na minha vida e na tua história, é preciso muitas das vezes esse Uzias sair fora. Talvez Uzias não é um conforto, é uma preocupação. Você não consegue tirar da cabeça uma preocupação, uma situação que você está passando. Irmão, essa situação pode ser um trampolim para você ver Deus. Essa situação pode ser um trampolim para você conseguir enxergar o Senhor. Dar um salto de fé na tua vida. Dar um salto de fé até Cristo. Olha o quanto que Deus tem nos conservado. Você pode reconhecer isso na sua vida. Você pode lembrar de algo e agradecer a Deus, porque Ele tem cuidado de nós. Ele tem cuidado das nossas dificuldades. Irmão, Deus é acessível. Deus é um Deus acessível. Deus não é um Deus inacessível. Tem um salmo que diz que Ele está pronto para ouvir. Que Deus está pronto para ouvir. Você não tem que marcar hora com Deus. Você não tem que passar por ninguém, por uma secretária. Não tem. Você tem um ligamento direto com Ele. Através do Espírito Santo, através de Cristo. Você tem isso. Você pode vir cá, pastores, orar pela tua vida. Você se entregar aqui no altar. Mas você tem que se entregar lá na tua casa. Você precisa se entregar nas suas horas. Você precisa abrir mão de coisas para Deus. Às vezes tem alguns dias ali na sua casa, pequeno, que está barrando. Às vezes é um programa de televisão, irmão. Que isso, irmão? Tem isso? Tem, mas às vezes um programa de televisão. Às vezes uma série que vai te tirando a visão. Às vezes é algo, irmão, uma conversa, uma amizade, algum lugar que você tem frequentado, algum falatóriozinho, algum ambiente. Isso vai nos afastando de Deus sem nós o quê? Percebermos. Porque nós já gostamos do errado. Nós já gostamos de tudo. Antigamente, para você assistir uma série, você tinha que, ela passava na segunda, você tinha que esperar a outra segunda para ver aquele episódio. Hoje não. Tá às 10 lá, de uma vez só. 6 horas às vezes nós gastamos. Engraçado que Jesus chama Pedro, Tiago e João para orar. A Bíblia fala que ele vai um tiro de pedra. Está orando lá, na hora que ele volta, tá os 3 dormindo. Aí ele pergunta para os 3, mas vocês não conseguem velar comigo nem uma hora? E às vezes 1 hora para nós é uma eternidade. E nós queremos às vezes ver Deus fazer grandes coisas. Queremos que Deus venha como cavalos de fogo na nossa luta. Queremos que Deus mude nosso esposo, mude a situação do nosso lar. Mas quanto que você tem se entregado? Quanto que você tem clamado por isso? Se a sua vida, irmão, dependesse de oração,
Se os anos da sua vida dependessem de oração, quantos anos você se daria? Se a sua vida dependesse de comunhão com Deus, não dependesse do salário, não dependesse do trabalho para as coisas na sua casa ir bem, para você pagar suas contas, dependesse de oração, dependesse de comunhão com Deus, como é que seria? Como que seria o meu lar? Como seria a minha casa? Nós precisamos depender dEle. E Ele nos convida a depender dEle. É impressionante. Deus nos convida à dependência de Cristo. Todos nós, eu creio nisso, irmão. Não é possível uma pessoa que está em Cristo que não queira ver Cristo, que não queira andar com Ele, que não crê, que não quer ter visões, sonhos proféticos, ser usado. Todos nós queremos. É algo especial de Deus para a nossa vida. Mas isso vem da entrega. Quem é Uzias na sua vida, irmão? Quem é esse Uzias? Talvez você consiga identificar Uzias na sua vida. Assim que Uzias morre, Isaías sobe um grau. Assim que Uzias morre, Isaías tem a visão. Ele recebe o que? Um novo direcionamento de Deus. Talvez é preciso Uzias morrer na tua vida hoje, na tua história, para você ter um recomeço para com Deus. Talvez você está levando uma vida sem poder e sem unção, irmão. Sem poder e sem unção. E precisamos andar em espírito e em verdade, porque Ele procura o quê? Os verdadeiros o quê? Adoradores, que me adorarão em espírito e em verdade. Sermos sinceros para com Deus, colocando Deus no seu devido lugar, dono da nossa vida, dono da nossa história, crendo nele, enraizando em Deus, enraizando em Cristo. Deus nos chama, irmão, para renovo, para sermos renovados, renovadas nossas forças, para caminharmos um pouco mais com Ele. Deus nos chama para ter comunhão com Ele. Deus nos chama para nós andarmos com Ele, para sermos testemunhas dEle. Às vezes vemos uma vida, irmão, que ninguém se espelha nela. Como que vai estar naquele grande dia a sua ou a minha coroa? Estamos aprendendo aqui na quarta-feira. Aprendizado a sermos líderes, a sermos pessoas que representam Cristo. Aqueles que representam o Senhor. A nossa vida tem que impactar outras vidas, irmãos. É vazio vivermos para nós mesmos. Oramos, intercedemos por aqueles que estão sem forças. Clamamos por aqueles que estão sem força, para que Deus dê força para eles, para nós podermos ajudar a poder a eles caminharem. Seja um intercessor, seja um missionário de Deus, intercedendo em oração por alguém. Deus me dê visões, peça a Deus para te mostrar aonde está o seu Uzias. Senhor, me mostra, abre os meus olhos, cai as vendas dos meus olhos, para eu poder enxergar o que me impede de se chegar mais ao Senhor.
Você vê que o templo se abala com a presença de Deus. E a Shekinah de Deus, né, a fumaça de Deus invade aquele lugar, a santidade do Senhor. E quando ele enxerga essa santidade, irmão, ele não consegue, às vezes, ficar de pé, ele confessa seu pecado. Meu Deus, eu vi Deus, ai de mim. Ele fala, ai de mim. Ai de mim que vi Deus. Porque minha vida que eu levava escondida, os meus pecados que eu escondo, é revelado diante de Deus. É revelado diante da santidade do Senhor. Aí ele confessa o seu pecado. E quando ele confessa, ele recebe perdão e ele consegue ouvir a voz de Deus. Pede a Deus para mostrar os seus dias, irmãos. Pede a Deus para revelar aquilo que precisa sair urgentemente da sua vida, para talvez essa porta se abrir, para esse milagre acontecer. Chega um jovem até Jesus. O que eu faço para me dar a vida eterna? Aí Jesus fala com ele uma lista de mandamentos. Aí ele fala assim, eu cumpro tudo, desde que eu sou novo. Jesus dá uma lista de mandamentos para ele. Amar o teu próximo, respeitar, parará, parará, parará. Ele fala assim, isso aí eu já cumpro tudo. Aí Jesus fala com ele assim, então, já que você já cumpre, pega o que você tem, vende e dê aos pobres. Irmão, a Bíblia nem fala que ele não fala nada. Ele sai da presença de Jesus. Porque a Bíblia fala que ele tinha muitos bens. Ele podia comprar, ele podia, irmão, cumprir religiosamente todos os requisitos da religião. Está dando para entender? Religiosamente era impecável. Mas quando Deus pediu aquilo que tomava conta do coração dele, vende o que você tem e dê aos pobres, ele não quis. Talvez Jesus nem falou, não precisa vender não, só estou te testando, para ver se realmente você... Porque o dinheiro estava tomando conta. Aí Jesus fala assim, não tem como servir aos dois senhores. E ele mesmo dá a resposta, não tem como você servir aos dois senhores, sabe por quê? Porque você vai agradar um e desagradar o outro. Ou você serve a Deus, ou você serve a Mamon. Ou você serve a Deus, ou você serve as suas vontades. Em cima do muro não dá, irmão. Tem até uma historinha, não é bíblica, mas tem uma historinha que o cara estava em cima do muro e ficava, vamos pôr, um anjo de cá, vem para cá, desce para cá, meu irmão, vem para cá. E do lado de cá, o capetinha, caladinho, quieto, sentado na sombra. Aí o cara perguntou, aí, por que você, ele aqui está se esguelando para mim para o lado de cá e você não faz nada? Aí o capetinho falou com ele, porque quem já está em cima do muro já é meu. O muro é meu. Então, irmão, decida nesta noite caminhar com Cristo. Decida nesta noite viver com Cristo. Decida nesta noite levar Cristo para casa. Ouviu a palavra? Deus quer fazer grandes coisas na sua vida, através da sua vida, irmão. Todos nós fomos chamados para algo. Deus tem sonhos para todos. Deus tem um propósito para todos. Se você tiver oportunidade, se você ainda não ouviu, escuta o podcast que eu gravei com o pastor aqui, falando sobre propósito. O homem abriu mão de administração. Ele já contou essa história para fazer teologia. Mas ouviu o chamado de Deus. Colocou Deus em primeiro lugar. Contra tudo e contra todos. Então Deus tem um propósito para a nossa vida. Deus tem um sonho para a sua vida. Deus tem uma estratégia para a sua vida.
Talvez você não está conseguindo ver, irmão, esse problema resolvido. Coloca na mão de Deus. Talvez você já tentou com todas as suas forças. Todas as suas forças. Não tem mais recurso. Não tem mais onde tirar. Não tem com quem mais conversar. Não tem mais ninguém que você pode pensar em ligar na sua agenda telefônica que pode resolver o seu problema. Mas coloca na mão de Deus, irmão. Faz o teste, coloca na mão do Senhor. E deixa Ele agir na tua vida. Coloca na mão de Deus essa situação. É briga com o marido, eu já não aguento mais brigar com meu marido. Fecha a boca, fica só em oração. E coloca ele na mão de Deus. E deixa Deus fazer. Deus é o trem, a oração é os trilhos, irmão. Vai orando e Deus vai. É filho, põe na mão de Deus, entrega nas mãos do Senhor. Entregue-se na mão de Deus. Salmo 91. Descansa no Altíssimo. Descansa na sombra do Altíssimo. Descansa no Senhor, irmão. Tem até um hino que fala, né? O meu trabalho é descansar. Esse é seu trabalho. Seu trabalho não é ficar ansioso, não é espenhar. Pode chorar, amém, chore mesmo. Grite, fala com Deus. Mas não perca Jesus de vista. Não perca Jesus de vista. Você pode até chorar, pode espenhar, pode gritar, mas não perca Ele de vista. Amém? Vamos pôr de pé para nós estarmos orando, clamando a Deus, para que Deus entre na tua vida. Acho que tem tempo. Vamos orar, irmão, clamando a Deus para que nós possamos estar nele. Para que Deus entre na tua história, na tua vida, habite em você. Porque somente através de Cristo, irmão,